Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Fala, galerinha de milhões, tranquilidade, chegando com mais um vídeo aqui no canal Lidu Esportes para falar de Internacional, jogo importantíssimo no Beira-Rio, neste domingo, 4 da tarde, Internacional e Bahia. Vamos falar sobre isso, já convido a todo mundo a dar aquele apoio, aquela moral, não é inscrito no canal ainda, para tudo agora, não acredito, se inscreve agora no canal Lidu Esportes, ativa o sininho e compartilha geral com os amigos, deixando like de milhões. Quanto mais like, mais o YouTube vai estar recomendando, vai estar empurrando o canal lá em cima, vai estar em alto se você deixar o like. Então, conto com o apoio de todos vocês aí no like, na inscrição do canal, compartilhando aí com os amigos. Falando de Internacional, jogo extremamente importante. O Inter que não venceu ainda, 2 pontos, vice-lanterna, situação pior possível, perdeu o Campeonato Gaúcho da forma como perdeu no Clássico Grenal. E tem duas coisas, né? Dois fatores que resume, que explica, na minha opinião, o que está acontecendo com o Inter. Primeiro que o Inter, né, apostou num grupo que quase caiu na temporada passada. É o mesmo grupo, porém mais fraco, porque perdeu o Vitão, que é um grande zagueiro que acabou indo pro Flamengo, né? E Pesolano, então, pegou um abacaxi, né, uma herança terrível, não se aproveita nada, começar do zero, né? E com um time que, para mim, não é um time tão ruim assim. Né? Esse time já jogou mais, principalmente sobre o comando do Roger, em que consegue a classificação a Libertadores da América na campanha em 2024. Né? Depois, em 2025, não conseguiu esse time por outras questões também extremamente importantes. Questões do clube, de instituição. Né? O Inter com problemas financeiros, de orçamento, né? Então tudo isso acaba refletindo também dentro de campo. Então, o Internacional que aporta num grupo que quase caiu na temporada passada e um Inter que não sabe por que está perdendo. Um Inter que não sabe por que está perdendo. O Inter ganhou o primeiro Clássico Grenal e achou que estava tudo bem. E perdeu os 2 Clássicos Grenais na final do Campeonato Gaúcho, achando que foi problema de arbitragem, que favoreceram o Grêmio, enfim. Na minha opinião, o Inter perdeu na bola para o Grêmio o Campeonato Gaúcho. Na minha opinião, houve erro de arbitragem, houve de ambas as partes. Não só por parte do Internacional, os erros. Entendeu? Então, mas o que eu vejo de diferente e de bom, não tá tudo horrível, tudo, claro, o que eu estou vendo de bom, que é a questão em relação ao ano passado, que o Internacional, ele não conseguia, não tinha nada, não tinha jogada, não criava oportunidades, realmente não tinha nada, um time cansado, um time que já entrava derrotado. Esse ano, a gente vê um Internacional esforçado, que luta até o final e que cria inúmeras oportunidades de marcar. Mas a gente está pecando na finalização, não está conseguindo marcar gols. O Inter não consegue marcar gols e falha, ainda que é um problema antigo do Inter, da questão de tomar gols, de falhar no sistema defensivo. Mas o Inter que cria muitas oportunidades contra o Atlético Mineiro. O Inter tem mais posse de bola, inclusive no Clássico Grenal, contra o Palmeiras, em números, tem posse de bola, cria oportunidades, mas não consegue converter em gol. Então, o grande problema do Internacional é fazer gol. Mas esse fator que eu vejo em relação ao ano passado, que eu vejo de positivo, acaba ficando embaixo do tapete, acaba não aparecendo, porque o principal de tudo é fazer o gol, é bola na rede e os resultados. O Inter não está tendo resultado. Então, esse que é o grande problema. E o Inter não pode adiar mais. O Inter precisa vencer
contra o Bahia, conquistar a primeira vitória. Diante do seu torcedor, em casa, precisa vencer. Então, hoje, não é garra, não é determinação, não é jogar bonito, nada. É vencer. É fazer um gol, não tomar gol, fazer um gol, pode ser de pênalti, pode ser contra, não interessa. O Inter precisa vencer. Não adianta ter a garra, como eu falei aqui, que o Inter vem tendo, esforço, luta até o final, o Inter compete até o final, tudo isso, mas não consegue fazer o gol, botar a bola na rede, para dentro da rede. Não consegue o resultado, que é a vitória. Então, nada importa, não tem como adiar mais, o Inter precisa vencer, vencer e vencer. Pode jogar mal, pode não ter... O Inter tem que vencer o jogo, de qualquer maneira, porque senão já se fala também no Pesolano, o trabalho do Pesolano ser questionado, e não adianta inventar. Ele no último jogo foi muito mal, inventou muito, 3-5-2, com 3 zagueiros, Bruno Gomes jogando como terceiro zagueiro, uma invenção, inventou demais. Você tem que partir do seu esquema em que está indo bem, mas que precisa encontrar o caminho dos gols e das vitórias. Esse é o principal. Né? Acho que talvez o Inter precisa rever, né, isso com o Abel Braga, com o Fabinho Soldado, juntamente com o Pesolano, um jogador que vem sendo muito comprometedor, que é o Bernabéi. O Bernabéi, há algum tempo, desde a temporada passada, vem sendo comprometedor. Daqui a pouco dá uma oportunidade para o recém-contratado aí. Inclusive, é um reencontro aí, né? Entre Inter e Bahia, do Matheus Bahia, lateral esquerdo, que foi contratado aí, quem sabe ganhar uma oportunidade. Né? E como o Roger já conseguiu, principalmente em 2024 e alguns momentos de 2025, fazer essa cobertura para o Bernabéu e o Bernabéu ser um jogador que jogue mais ofensivamente. Mas por enquanto não vem dar certo, não está dando certo, e eu acho, na minha opinião, que deveria o Inter rever a questão da titularidade do Bernabéu. E não inventar o Bruno Gomes, o seu melhor momento, onde ele mais rede, é na lateral direita. Não mexer no que está bom, tem que mexer aonde precisa ser mexido. Vamos trazer aqui as prováveis escalações das duas equipes, o provável Internacional para este confronto a partir das 4 horas da tarde deste domingo. O Inter vai a campo sem invenção, né, no 4-2-3-1, Rocher, Bruno Gomes na lateral direita, isso aí, Vitor Gabriel e o Bernabéu. Ronaldo, Paulinho, Vitinho, Alan Patrick, Carboneiro e Borré. O time do Inter é esse aí. O melhor o Inter tem, no momento, é isso aí. Não tem o que fazer. O time do Bahia. Esse time do Bahia que tá bem, hein? Esse time do Bahia que tá bem. Ronaldo no gol, Gomes, Xavier, Mingo, Juba, Nestor, Lucas, Eric, William José, Oliveira e o Pulga. É a equipe do Bahia, treinada pelo Rogério Ceni, fazendo um grande trabalho aí no Bahia. Vamos pegar aí a tabela de classificação. O Inter, como a gente sabe, né, realmente está numa situação bem complicada na tabela de classificação. O Inter, que é o lanterninha, né, com 2 pontos ganhos. O Inter precisa vencer hoje. Não tem outra escolha, não tem como adiar mais. E o Bahia tem 8 pontos, é o 5º colocado. Fazendo uma campanha que todo mundo espera da grandeza do Internacional, tenha uma campanha como o Bahia. Então é um jogo dificílimo. O Bahia vive uma outra realidade, muito bem nesse início, enquanto o Inter tem muitas dificuldades. Então, como eu falei, o Inter tem que vencer, vencer, vencer. Não importa se vai pegar, se vai ter, que é importante ter, continuar tendo, mas o Inter tem que fazer um gol que não vem conseguindo fazer, perdendo muitos gols, e conseguir o resultado, que é a vitória. Só a vitória interessa, e eu confesso para vocês, vai ser bem difícil, mas quero acreditar que o Inter vença a partida. Eu vou colocar o placar de 1-0, o Inter não tomando gols e fazendo um golzinho só. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que o Inter vence a partida? Qual é que é o
o palpite de vocês, deixa aí nos comentários. Lembrando, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha geral com os amigos. Beleza? Vamos ver então toda a repercussão. Segunda-feira, no programa dos Craques do Jogo, já fazendo o convite, a partir das 20h15, toda a repercussão aí da rodada, da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Tamo junto, galera.